Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem! Vamos para a nossa lição 26? O versículo que vamos ver hoje está lá em Ezequiel, no capítulo 3, no versículo 27, parte B, que diz assim: quem escolher ouvir, ouvirá, mas quem se recusar, não ouvirá. Vamos repetir? Quem escolher ouvir, ouvirá, mas quem se recusar, não ouvirá. Nesse momento, gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou pedir. Sabe aquela brincadeira o mestre mandou? Essa dinâmica é um pouco parecido com essa brincadeira. Eu vou dar algumas ordens, eu vou dizer algumas coisas para vocês fazerem e vocês vão fazer de acordo com o que eu pedi, tá bom? Preparados? Atenção, vou começar. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou com seu precioso. Vocês conseguiram me ouvir? Ouvir as instruções? Não? Então vamos repetir. Primeira instrução: coce a cabeça. Segunda instrução: pule de um pé só. Terceira instrução: dê um legal. Quarta: jogue as mãos para cima. E quinta: dê um abraço bem apertado em quem está do seu lado. E agora, vocês conseguiram? Na lição de hoje, vamos conhecer mais um profeta que foi chamado por Deus para levar uma mensagem para o povo que provavelmente não iria ouvi-lo. Vamos lá conhecer quem é? Ezequiel era um sacerdote, filho de Buzi. Ele havia sido capturado pelos babilônios e levado como prisioneiro para Nippur, um subúrbio da Babilônia que ficava perto do rio Quebar. E foi lá que Deus o chamou para ser o seu profeta e levar a mensagem do Senhor ao povo de Judá, que já se encontrava em exílio na Babilônia. Nessa época, Jeremias também ainda pregava lá em Jerusalém para aqueles que ainda tinham ficado na cidade. E Daniel também já estava começando a ser profeta também lá na Babilônia. Mas vamos descobrir como foi o chamado de Ezequiel? Vocês lembram do profeta Isaías? Quando Isaías foi chamado pelo Senhor para ser o seu profeta, foi através de uma visão do trono do Senhor. Algo um pouco semelhante aconteceu com Ezequiel. Ezequiel estava com aproximadamente 30 anos. Caso estivesse em Jerusalém, essa seria provavelmente a idade em que ele começaria a trabalhar no templo do Senhor como sacerdote. E já estava há 5 anos no exílio na Babilônia. O povo de Judá foi levado em cativeiro em 3 etapas. Uma no reinado de Jeoaquim, que é quando Daniel e seus amigos são levados em cativeiro. A segunda foi no reinado de Joaquim. E a terceira no reinado de Zedequias, que é quando ocorre a destruição de Jerusalém, a queda de Jerusalém. Ezequiel provavelmente foi levado para a Babilônia na segunda etapa, na segunda vez em que o povo ali foram levados. Ele se encontrava junto ao rio Quebar, quando os céus se abriram e ele teve visões de Deus. Ele viu 4 seres vivos, cada um com 4 rostos, e acima deles havia uma semelhança de trono, simbolizando a força e o poder de Deus. Ao ver tão claramente a glória do Senhor, o profeta então caiu com o rosto em terra
e ouviu a voz de alguém que falava com ele: Filho do homem, levante-se, quero falar com você. E nesse momento, ele foi então capacitado pelo Espírito a se tornar um canal da revelação de Deus. Mas não pense que a tarefa de Ezequiel era fácil. Quando o Senhor chamou Ezequiel para ser o seu profeta, anunciou que ele estaria falando a um povo rebelde. Um povo que provavelmente não iria querer ouvir a mensagem do profeta. Mas quer eles ouvissem ou não, o profeta deveria anunciar a mensagem do Senhor, sem ter medo dos olhares raivosos que provavelmente receberia. Deus então ordena ao profeta, ainda na visão, a engolir o rolo de um livro, simbolizando sua completa submissão a Deus, de que ele ouviria ao Senhor e não seria rebelde como a nação de Judá estava sendo. Como falei, a tarefa do profeta não era nada fácil, não seria fácil, não é? E por conta disso ele se sentiu amargurado e agitado, até mesmo atônito nos primeiros dias após o chamado do Senhor. Mas o Senhor era com ele, então ele deixou de lado aquilo que poderia impedi-lo de cumprir a vontade de Deus e obedeceu ao Senhor, falando ao povo de Judá, que estava na Babilônia, a mensagem do Senhor. Ezequiel então passou a levar a palavra do Senhor àquele povo, como o Senhor disse, um povo rebelde. Ezequiel passou então a ser o profeta do Senhor para aquele povo. As mensagens de Ezequiel foram, em sua maioria, de juízo, por meio de parábolas assustadoras. O profeta falou ao povo sobre seus pecados de idolatria, advertindo-os sobre o fato de tantas vezes terem adorado outras coisas ou pessoas, ao invés do Criador do universo. O profeta também anunciou o julgamento de Deus sobre as outras nações. Porém, as mensagens de Ezequiel não foram somente sobre o juízo de Deus. A partir do capítulo 33 do livro de Ezequiel, ele fala ao povo sobre o desejo do Senhor de restaurá-los. Afinal, a vontade do Senhor é que nos afastemos de nossos maus caminhos e nos arrependamos. E era isso que o povo de Judá precisava fazer. Ezequiel ajudou o povo a compreender que Deus iria abençoá-los ao se voltarem para ele, embora naquele momento estivesse julgando-os por seus pecados. Através da mensagem de Ezequiel, muitos dos judeus exilados se voltaram para Deus. Eles compreenderam a razão do castigo divino e aceitaram o controle de Deus em suas vidas. Mas, tia, o que podemos aprender com a história de Ezequiel? A tia separou 2 lições para a gente aprender, tá bom? A primeira, nós devemos ficar firmes e fazer a vontade do Senhor, não importando o que as outras pessoas estão fazendo, ou até mesmo o que elas possam estar falando de nós. A tarefa de Ezequiel não era fácil, ele tinha que falar a um povo rebelde, que provavelmente não iria querer ouvi-lo, e ainda mais iria olhar para ele provavelmente com raiva daquilo que ele estava falando. Mas mesmo assim, Ezequiel ele confiou no Senhor e fez aquilo que agradava a Deus. Também nós devemos fazer a vontade do Senhor, escolher fazer a vontade do Senhor, mesmo que aqueles que estão ao nosso redor não estejam fazendo. Um exemplo disso é, por exemplo, ter um coleguinha. Ai, o coleguinha meu vai mentir. Será que eu vou escolher mentir junto com o meu coleguinha? Ou a vontade do Senhor é que eu fale a verdade, não é? Meu coleguinha provavelmente pode ficar chateado comigo ou com raiva porque eu não menti junto com ele. Mas certamente a minha escolha de falar a verdade vai agradar e muito ao coração de Deus.
A segunda lição que podemos aprender com Ezequiel é que nós devemos ouvir ao Senhor e nos submeter a Ele. O povo a quem Ezequiel iria falar, como eu já disse, ele era um povo rebelde que provavelmente não iria querer ouvir Ezequiel, até porque nem ao Senhor eles ouviam. Mas o Senhor disse a Ezequiel que Ezequiel não fosse como aquele povo, que Ezequiel não fosse rebelde, mas escolhesse ouvir ao Senhor. Nós também devemos escolher ouvir aquilo que o Senhor nos fala por meio da sua palavra e sermos obedientes a Ele. Por meio da submissão e obediência do profeta, muitas pessoas de Judá, lá no exílio, eles se voltaram novamente para Deus. E você já imaginou quantas pessoas podem chegar a conhecer ao Senhor por meio da sua obediência? Um beijo e até a próxima! Vocês sabiam que o nome Ezequiel significa Deus fortalece ou fortalecidos por Deus? Ezequiel, de fato, foi fortalecido pelo Senhor para cumprir a missão para a qual foi chamado, ser profeta do Senhor. Mas e o seu nome? Você sabe o que ele significa? Não? Então que tal tirar um dia dessa semana e perguntar ao papai ou à mamãe, e caso eles não saibam, façam, com a ajuda deles, uma pesquisa. Quem sabe você não descobre que seu nome tem um significado tão legal quanto o de Ezequiel? Um grande abraço a todos e até a próxima lição!